Eu vou te falar, todo o açúcar é açúcar, tá? Esse independente de qual seja. Demerara, mascavo, açúcar de coco, açúcar refinado, açúcar cristal, todos eles são açúcar. Esse é o erro muito grande, é você pensar que porque é açúcar demerara, porque ele é um pouco mais saudável, por achar que aquele açúcar ele é mais saudável, você pode consumir em excesso. Então, o que acontece? Isso atrapalha o seu processo. Ao invés de fazer com que você reduza o seu manequim, você aumenta. Por quê? Você pensa assim, esse daqui é saudável, esse daqui tem pouca caloria, então eu vou comer em excesso. E não deve ser feito isso, tá? Qual que é a maneira correta? O que você precisa pensar? O que você precisa entender? Qualquer açúcar é açúcar. Todos, tá? Todos. E eu vou mostrar aqui a quantidade calórica que cada um tem para você ter uma ideia de como todos esses tipos de açúcares são muito similares, tá? Mascavo, demerara, cristal, todos, de coco, todos são açúcar e todos eles têm praticamente a mesma quantidade calórica. Esses açúcares que as mulheres acham que são mais saudáveis e que reduzem o manequim, elas acabam consumindo muito mais, porque elas pensam, esse aqui é bom, esse aqui é fit, esse aqui quase não tem caloria, aí elas acabam consumindo uma quantidade muito maior do que se estivesse consumindo branco, o refinado, ok? Então, o que você precisa fazer? Em questão do açúcar, você pode consumir qualquer um deles. Eu já te mostrei aqui que todos têm praticamente a mesma quantidade calórica. Você pode consumir qualquer um. O que você precisa é aprender a consumir de uma forma coerente. Se você consome açúcar em excesso, você precisa fazer o quê? Reduzir a quantidade de açúcar que você ingere e não trocar um pelo outro. Porque se você trocar um pelo outro, vai trocar 6 por meia dúzia. Isso pouco vai agregar. Se você continuar consumindo em excesso, eu consumo em excesso, mas eu troquei o branco pelo demerara. Vai trocar 6 por meia dúzia. Porque você não vai conseguir reduzir o seu manequim com isso. Certo? Então, o que você precisa fazer? Para que você realmente tenha sucesso no seu processo, você não precisa substituir um pelo outro. Você precisa reduzir o consumo. Como é que você vai fazer isso? Cortar completamente o açúcar da sua vida lá, da noite pro dia? Não, porque isso não vai funcionar. Tudo que é radical demais não é sustentável. Então, pensa comigo. Você está acostumada a tomar um café lá com 3 colheres de açúcar. 3 colheres de chá bem cheias de açúcar. Fica bem doce. Aí, do nada, da noite pro dia, você corta completamente aquele açúcar da tua vida, do teu café. Você acha que você vai conseguir tomar? Não vai. Não vai. Por quê? Porque o nosso paladar, ele se acostuma com os sabores. Então, quando você está acostumada com um paladar muito rico em açúcar, o seu paladar não vai se acostumar da noite pro dia a tomar um café sem absolutamente nada de doce. Então, qual que é a melhor estratégia para você fazer nesse caso? Reduzindo aos poucos. Então, se você coloca lá 3 colheres de chá bem cheias de açúcar todos os dias em cada café que você toma, você reduz 1 colher. Você coloca duas mais rasas, porque daí ele vai continuar doce e, em contrapartida, vai ser 1 colher a menos que você vai estar consumindo em cada café. Porque normalmente, as pessoas não tomam só um café por dia. Você toma 2, 3, 4. Aí você imagine, se você tomar 4 cafezinhos por dia com 3 colheres de chá cheias de açúcar, olha quanto que você vai estar consumindo por dia de açúcar. E isso faz mal, além de prejudicar o seu processo e dificultar com que você consiga reduzir seu manequim, você tem os riscos de doenças, ficar diabética, colesterol alto, triglicerídeos alto, tudo, o açúcar em excesso pode prejudicar todo o funcionamento do seu organismo. Então, não é só com a estética que a gente tem que se preocupar, tem que se preocupar também com a saúde, ok? Então, o segredo é não substituir um pelo outro, porque isso daqui a pouco vai fazer sentido. Você vai gastar muito mais, certo? E o benefício não vai te trazer benefício algum. O que você precisa é reduzir o consumo de açúcar aos poucos, ok? Reduz 1 colher, aí você se acostuma com aquilo. Porque assim, o nosso paladar, ele é completamente adaptável. Assim como ele se acostuma com o sabor doce, ele vai se acostumar também sem o doce. O que você não pode fazer isso de uma forma brusca, porque daí você não vai conseguir dar continuidade. Mas se você fizer de uma forma gradual, aos poucos o seu
o seu paladar vai acostumando. E aí, quando chegar lá, quando você estiver acostumada a tomar lá meia colherinha ou conseguir tomar um café preto, quando você fizer um cafezinho cheio de açúcar lá, com as 3 colheres de chá cheias, como você fazia antigamente, você não vai conseguir tomar. Você vai falar, caramba, meu Deus, isso aqui não dá pra tomar, isso aqui tá doce, isso aqui tá melado, não tem como. Porque o paladar, ele acostuma. Mas o que você, né, você precisa é dar o pontapé inicial, é começar essa redução aos poucos. Começar lá 1 colherinha por dia, aí você se acostuma com 2 rasas. Aí depois que você já tiver adaptada, você reduz para uma bem rasinha, só para dar um docinho. E aí, quando você já estiver acostumada com essa você tenta deixar ela bem rasinha mesmo, só uma pontinha de açúcar. E assim você vai fazendo. Assim o seu paladar vai se acostumar, você não vai ter aquela mudança brusca, né, que você de passar do extremamente doce para o amargo, e isso é uma coisa que você vai conseguir sustentar a longo prazo, ok? Então, ó, o segredo não é trocar um açúcar pelo outro para reduzir manequim, e sim reduzir as quantidades né, aos poucos, de uma forma gradual, de açúcar que você consome durante todo o dia, ok?